Fala pessoal, beleza? Márcio aqui novamente. No último vídeo, nós estávamos comentando então a respeito dos 3 pilares necessários para você conseguir uma oferta de trabalho aqui na província de New Brunswick. E eu comentei sobre o ECA, né? Que é a equivalência do diploma. Comentei sobre o teste de IELTS e comentei também sobre a experiência de trabalho. Então, sobre o ECA, eu vou deixar aqui o site direitinho, que você pode entrar lá para fazer a equivalência. Tá, eu dei uma olhada hoje, eles estão cobrando uma taxa de $240, se eu não me engano, na época que eu fiz era 200, né, 2 anos atrás. E eles cobram mais $11 para entregar no Brasil, físico, né? E essa é a entrega padrão dos Correios, né, do Canada Post. E cobram acho que $90, se eu não me engano, para fazer uma entrega expressa, utilizando um serviço de courrier tipo DHL, FedEx. Quando eu fiz, eu utilizei essa taxa mais cara porque ela também traz um código de rastreio, né? Não pela urgência, porque entrega mais rápido, mas não foi pela urgência, foi mais pelo código de rastreio, para não correr o risco de perder nem nada. Mas você não precisa pagar $90, $11 é o suficiente para entregar. Eu vi que não tem problema, a maior parte das pessoas fazem assim e dá certo também, é tranquilo. Para enviar esse diploma, antes de você fazer, né, o pedido, você precisa ir na escola que você estudou ou na faculdade que você estudou. E, cara, hoje preciso abrir um parênteses, hoje tá um dia lindo aqui, meu. Já é 6 e pouco da tarde aqui. Deve estar, sei lá, acho que uns 16, 17 graus, mas com esse solzinho tá muito gostoso. Não tá frio ainda, né? A gente tá terminando o verão. Acho que hoje é dia 20, né? Acho que acaba amanhã, se eu não me engano. Já tá entrando no outono. E essa é tipo acho que a época mais linda, né? Em termos de beleza natural que a gente tem aqui. As árvores ficam todas coloridas. Aqui elas começaram já a ficar coloridas, né? Ainda não estão, mas é um espetáculo, é um show. Mais cedo eu fui com a minha esposa e as crianças, a gente foi tomar um café na cafeteria que tem aqui na rua de casa. E na volta eu passei por essa rua, daí eu vi o jeito que tava, eu falei, não, eu vou ter que pegar o celular e gravar esse vídeo andando, porque realmente tá muito bonito. Como eu falei, eu moro numa cidade pequena aqui na província de New Brunswick, né? É bem rural mesmo. A cidade aqui, ela deve ter menos de 1.500 habitantes, pra você ter uma ideia. E não tem nem semáforo, não tem lombada. Aqui é a rua de casa, pra você ter uma ideia. Essa parte, eu moro mais lá pra baixo, né? Essa parte aqui tem poucas casas e é esse sossego que você tá vendo aqui, é muito tranquilo. O único perigo que tem aqui é cruzar com um urso mesmo. O que não seria uma boa ideia. Mas então, depois que você solicitou lá na escola o diploma ou na faculdade o diploma, você precisa fazer uma tradução juramentada desse diploma. Você vai fazer a tradução juramentada do seu histórico escolar, né? E do diploma. Aí você vai ter que procurar ou uma empresa ou um tradutor juramentado aí no Brasil que faça isso. Então, quando eu fiz a minha tradução juramentada, eu já comentei que eu sou formado em letras e eu tinha um professor de letras na faculdade que ele era um tradutor juramentado. Então, como era o primeiro documento que eu ia fazer, a primeira tradução, eu fiz com ele, né? Ele que traduziu os meus 2 históricos e os 2 diplomas que eu tinha para fazer. Mas você pode procurar uma empresa. Eu acredito que na maioria das vezes vai sair um pouco mais em conta contratando uma empresa. Eu posso até deixar link de contato de algumas empresas que eu lembro que eu utilizei depois durante o processo, né? Porque você vai precisar fazer muita tradução juramentada durante o processo. Precisa traduzir praticamente todos os documentos necessários, né? Que você vai precisar fazer para a aplicação. Tem que ser feito por um tradutor juramentado. E aí muitas vezes é melhor você juntar tudo que você precisa e fazer de uma vez, que acho que você consegue até negociar um pouco mais o preço, né? As traduções, elas são cobradas por página, né? Não é nem por folha, é por página. Então, depois que você fez essa tradução juramentada,
Se você for fazer de alguma faculdade, algumas faculdades elas já têm um convênio com a UES, que é a empresa que faz aqui, né? Por exemplo, eu cursei letras na Metodista, Universidade de São Paulo, né? A Meto, ela tem esse convênio, então eu só entrei lá no site da UES, coloquei o curso que eu tinha feito, selecionei a faculdade e tudo, e a própria faculdade manda o seu histórico para lá, né? Porque eles precisam do original também. A minha outra graduação eu fiz pela Anhanguera, antiga UniABC. Lá eu cursei Química. E a Anhanguera não tem esse convênio. Então o que acontece? Ou você solicita para a faculdade fazer o envio, um envelope padrão deles, né? Ou você pode ir até a faculdade, ou até a escola que você estudou, né? Se você for fazer o do ensino médio. E lá você explica para eles para que você vai usar, né, o histórico. Eles vão precisar colocar esse histórico dentro de um envelope, e todas as partes do envelope que tem cola, ou tem aquela dobrinha, né, ela precisa ser carimbada, para que a empresa, aqui a UES, eles tenham a certeza que não foi adulterado o documento, não foi alguém que agiu de má fé e pegou simplesmente, inventou lá um histórico, sei lá, né, um histórico falso, e mandou para eles. Então eles têm que ter a garantia de que esse documento realmente ele está vindo direto da faculdade ou da escola. Aí, então você vai na escola, né, pede para eles colocarem dentro do envelope, eles carimbarem com o carimbo da escola, alguém lá da escola, algum representante, o diretor, não sei, o secretário, ele tem que assinar em todos os carimbos que ele carimbou, né? E aí você mesmo pode pegar esse histórico e enviar para a UES pelo correio. Por que eu estou te falando isso? Porque algumas escolas, algumas faculdades, eu sei que eles nem sabem o que é isso, para que é isso, e eles não vão pegar e enviar para você, sinceramente não vão fazer isso. Mas você pode fazer dessa forma que eu disse, isso está dentro da lei e tal, não tem nada de errado, desde que seja dessa forma, todo carimbado, assinado, seu histórico dentro, você pega e envia para eles pelo correio, ok? Bom, essa é a parte da equivalência do diploma, né, para fazer o reconhecimento do diploma. A parte do IELTS, você pode marcar ele para fazer, dependendo de onde você morar, tem na cidade que você mora. Caso não, você vai ter que entrar no site do British Council, que foi onde eu fiz, né? Se eu não me engano, a cultura inglesa aplica também a prova do IELTS no Brasil. Hoje em dia, eu ouvi dizer que também tem o CELPIP, que ele está sendo aplicado em São Paulo. Inclusive, tem um amigo meu que fez recente, coisa de um mês atrás. O CELPIP é uma prova parecida com o IELTS, vai avaliar também as suas 4 habilidades, né? Que é o Listening, Reading, Writing e Speaking. Para esse processo, você precisa de um CLB 4, só que você não pode tirar menos do que 4 em nenhuma dessas habilidades. Por exemplo, digamos que você tirou 5 no Speaking, Reading e Writing. Só que no Listening você tirou 3,5. Na média geral, você vai ficar com um CLB em torno de 4,5, acredito eu, fazendo uma média aí de cabeça assim, sem pensar muito, né? Talvez dê lá no mínimo 4,5. Mas você ficou com menos de 4 em uma das habilidades, então eles não vão aceitar, você vai ter que refazer a prova. Então você tem que tirar pelo menos 4 em cada uma das habilidades para ficar com a nota de CLB 4, né? E assim será aceito. Uma outra coisa a respeito do teste de IELTS é que tem 2 tipos, né? Tem um que é o Academic, esse é para quem pretende vir para o Canadá para estudar, para fazer um college ou para estudar inglês, talvez não precise, né? Mas provavelmente provavelmente não, é obrigatório, né? Se você está vindo para fazer um college, uma faculdade, o teste do IELTS ele é obrigatório e aí tem que ser o Academic. Se o seu propósito é imigração, é trabalho, aí você tem que fazer o General Training. Então tem essa diferença.
Inclusive já teve caso, eu falo, é curioso, né? Tem muita gente que não sabe dessas informações, né? Então já teve caso de pessoas que eu conheci aqui que foram para fazer a prova do IELTS sem nem saber direito como era, sem se preparar, né? Eu havia comentado no outro vídeo que o IELTS não é só sobre inglês, é sobre como fazer a prova também, né? Então, eu acho muito difícil que uma pessoa consiga tirar uma nota razoável, ou seja, uma nota mínima, né, um CLB4, igual a gente está falando, sem nunca ter nem olhado como que é essa prova. Como que você tem que fazer a parte do writing. Na parte do writing você tem que escrever, são 2 textos, né? Um mais curto, de 150 palavras, e o outro um pouco mais longo, de 250 palavras. Esse segundo ele tem que ser um pouco mais denso, né? Tem que ter um conteúdo um pouco mais aprofundado. O primeiro, de 150, não precisa tanto. Então você tem que praticar isso em casa, cara. Se você não praticar redação em português, já é difícil. A gente não tem costume de escrever, não é? Pelo menos até onde eu sei, até onde eu vejo. Brasileiro não tem costume de escrever muito, né? Tô falando da média geral, né? Óbvio, vai ter gente que... Não, mas eu escrevo bastante e eu sei disso. Eu também gosto de escrever, né? Mas, na média geral, as pessoas não curtem muito escrever, né? Então, tem a dificuldade de escrever em português. Você imagina fazer isso em inglês. Então, é o que eu falei. Fica difícil você tirar uma nota razoável, uma nota mínima que seja, né? Sem saber como é o teste. E, aliado ao que eu falei, que teve gente que eu conheci que foi pro teste sem nunca ter feito, e teve gente que foi lá e fez o teste errado. O cara tava no processo, o cara já tinha recebido praticamente a job offer, porque ele tinha passado na entrevista com a empresa. Só que ele não se atentou, ele, precisa fazer o IELTS, vou fazer não. Quando que é a data? Foi lá, marcou, fez, e passou, cara, por incrível que pareça. Mas esse cara, ele já conhecia o teste, ele já estava estudando, né, pro IELTS, e ele passou. Passou raspando, né, ali na casca, mas passou. Só que quando ele pegou o resultado, ele percebeu que ele tinha feito o academic, cara. E o academic ele é mais difícil, porque o propósito do academic é para estudo. E aí ele teve que refazer, você imagina esse cara. Além do custo, né, o IELTS hoje em dia, eu acredito que está uns R$1.400 no Brasil. A última vez que eu olhei estava esse preço. Talvez 1.500 hoje. Mas essa média entre 1.400 e 1.500. E aí você imagina, porque daí não era só o lance de ter que fazer a prova de novo, que é difícil. Agora ainda tinha pressão, né? O cara, caramba, agora eu preciso fazer, porque senão o pessoal também pode retirar a oferta, né? Essa vaga, né? Porque tem prazo, tudo tem prazo. Se você vai na entrevista de emprego, você passa na entrevista de emprego, você tem um prazo para entregar. Mesmo que você ainda não tenha feito, né, o ECA, né, que é a equivalência do estudo, ou a prova do IELTS, você vai ter um prazo. O pessoal vai falar, é até tanto, não sei, 30 dias, 60 dias, geralmente é mais, né, do que 30. Vamos considerar aí um prazo de 60 dias. Em 60 dias, até dá, cara, se você estiver preparado já para o IELTS, dá. Se você nunca estudou para o IELTS, dificilmente você vai conseguir tirar essa nota mínima no IELTS com um plano de estudo de 60 dias. Claro, tem gente que vai conseguir, com certeza. Mas na média geral, a maioria não vai conseguir. E aí esse cara foi fazer a prova, né? E por incrível que pareça, ele passou. Acha, foi um peso que ele falou pra mim, que ele tirou das costas, né? Porque é complicado, né? O prazo já estava ali apertado e foi um vacilo, né? Eu até entendo, cara, é para poucos, né? Disso que a gente tá falando é para poucos. Então o cara fica meio perdidão. Eu, quando era pra vir pra cá também, eu tava ali, né? Já tinha passado na entrevista. Quando eu fui pra entrevista, eu já tinha o ECA. Na verdade, é assim, eu nem fui pra entrevista. Eu vou contar essa história pra vocês.